I just wanna say thank you, Lord. I just wanna say thank you, Lord. Kanye West e Travis Scott postam um clipe sombrio juntos. O nome do clipe, Father, em português, Pai. Mas não estão falando do Pai Criador dos céus e da terra que nós conhecemos e veneramos. Mas sim, eles estão falando do Pai que nos controla nesse mundo em que vivemos atualmente. O sistema, o olho que tudo vê, maçônico. Inclusive, representaram no clipe o próprio sistema com o principal braço da maçonaria hoje, que é aquele braço que consegue ter o maior controle, pois eles se passam pelo próprio Deus, se passam pelo próprio Criador. Mas na verdade, é o sistema do próprio Anticristo. Estamos falando do sistema religioso, em um templo, o qual esse sistema erroneamente chama de igreja. Travis Scott e Kanye West fazem parte do sistema. E na verdade, estão simplesmente fazendo com que muitos enxerguem o que está acontecendo sem que essas pessoas realmente consigam enxergar, pois a maioria não entendeu o significado disso aqui que nós iremos esmiuçar agora. Travis Scott, por exemplo, além dos muitos rituais feitos em seus shows, os quais já tiveram até mesmo pessoas perdendo as suas vidas, apareceu há pouco tempo atrás junto com Michelle Lamy, uma das maiores bruxas que o sistema tem atualmente, representando a indústria da moda, que mostra como todos nós estamos contaminados hoje. Esse documentário aqui, chamado Black Goo, será postado no canal secreto em poucos dias, e eu convido você a clicar no link na descrição para que você possa compreender como tudo isso está acontecendo e abrir os seus olhos diante desse sistema. Yeah, one of Michelle's most appealing traits, like we all know, is the way she expresses herself so Os desfiles de Rick Owens estão cada vez mais populares e isso pode parecer chocante, mas é a realidade por trás disso. Se você usa um Crocs, você já caiu na primeira armadilha deles. Agora, se você usa um Labubu nesses Crocs, provavelmente você está possuído. Não apenas porque Labubu representa o demônio Pazuzu, mas principalmente porque o Crocs simboliza o líquido negro que infiltram em nossos corpos, chamado de Black Goo, um líquido que é controlável remotamente por meio de certas frequências, algo que não podemos enxergar. Aparentemente tudo calmo. Um templo religioso. Como eu disse, não estamos falando da verdadeira igreja do Messias, porque as próprias escrituras deixam claro, no livro de Atos, por exemplo, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós, o nosso corpo, é o verdadeiro templo do Criador, a verdadeira igreja. Mas o sistema religioso atual faz com que pessoas pensem que a igreja é o templo de pedra, e é por isso que investem em ar-condicionado, bancos mais confortáveis, piso, iluminação, e muitas vezes esquecem-se dos verdadeiros templos, que são pessoas. Na maioria dos templos religiosos atuais, você pode ver nas portas mendigos, pessoas passando frio, fome e sede, verdadeiros templos deixados para trás enquanto altas fortunas são investidas nos falsos templos. Vamos continuar. Nesse momento entra então um líder religioso, um padre, que é chamado de pai. A palavra padre em italiano significa pai também. Em Mateus 23, Cristo deixa muito claro: não chameis ninguém de pai, colocando, de certa forma, um pai espiritual te ensinando que não devemos colocar nenhum outro homem como um pai, pois pai é apenas o Criador. Nesses mesmos versículos de Mateus 23, Cristo fala para não chamar ninguém de guia ou de pastor, de rabi ou de mestre, assim como pai, padre ou papa, porque somente Deus é o nosso pai. Colocar um outro homem, que é igual a nós, falho e com erros, faz com que nós estejamos, de certa forma, substituindo o próprio Criador, o verdadeiro pai, o verdadeiro pastor, o bom pastor. Então, o sistema religioso nos induz a colocar homens como líderes religiosos justamente para amparar as suas práticas.
que na maioria delas envolve o ganho de dinheiro. Então entra aí o padre do sistema religioso. Vamos seguir. Olha o que ele vai fazer agora. Please, Lord, whenever we pray. Ele para e faz o sinal da cruz católico, porém, se você observar em detalhes, você verá que ele está fazendo o sinal da cruz invertida, porque esse é o sistema do anticristo. O cavaleiro negro. Descrito em Apocalipse 6, o cavalo preto é o terceiro dos animais, o qual o próprio livro das revelações, escrito pelo profeta João, nos revela. Quando nós vemos o cavaleiro negro, é aquele que vem com uma balança na mão, e junto com ele nós temos fome, pestes e outras assolações. O cavaleiro negro também representa o sistema religioso lutando por grana, o comércio. É por isso que ele vem com a balança em sua mão. O clipe está representando isso nesse momento. You've been good. I just wanna say thank you, Lord. I just wanna say... Agora lembre-se que para o cavaleiro negro existir, é necessário que o branco já tenha passado, que representa o anticristo. É necessário que o amarelo também já tenha passado. Eles estão falando sobre algo futuro que envolve o sistema em que nós vivemos, com o seu principal braço, o sistema religioso. É aquele que nos controla com um olho que tudo vê de certa forma, pois o próprio sistema religioso, principalmente o católico romano, impõe aos seres humanos um Deus que pune quando ninguém está olhando. Eles trouxeram toda aquela história do inferno. E as escrituras, quando você esmiuça e entende o que verdadeiramente significa inferno, que na verdade é apenas a palavra sepultura, morte, você compreende que de certa forma estão tentando nos enganar com o medo. Um dos principais, podemos dizer assim, estratagemas que faz com que muitas pessoas ajam por esse tipo de impulso. Vamos seguir. Thank you, Lord. Agora preste atenção. O que vemos aí é como o sistema escolhe aqueles que devem pertencer a ele e aqueles que não devem. Temos duas freiras. Os policiais entram e prendem apenas uma delas. O sistema escolhendo quem deve participar do seu show, que no caso é essa missa, e quem não deve. Aqui, ao lado direito, nós temos um homem com a carteira pegando fogo. Perceba que após o cavaleiro negro passar por aí, ele, tentando impressionar a mulher do lado que não se move, não tem atitude alguma, começa a fazer certo tipos de mágicas ou chamar a atenção dela com qualquer coisa que tem ali nas suas mãos ou nos seus bolsos. Ele retira uma carteira, abre e ela pega fogo, fazendo referência também ao próprio cavaleiro negro, ao comércio, à escassez, podemos falar assim. Grana pegando fogo, ou seja, nada, zero de dinheiro, zero de poder de aquisição. Enquanto isso, a freira é presa. No cenário por completo, nós temos o padre continuando a missa, 5 pessoas ali no coral, alguém com algo estranho em suas mãos que parece, de certa forma, uma espécie de bebê enrolado em algo ali, ou simplesmente um animal, ou apenas uma sacola plástica. Aqui na frente nós temos Kanye West, parado. Atrás dele, uma mulher que tem a face de um animal, que já faz referência a esses humanos que estão, de certa forma, sendo levados pelo próprio sistema para quererem ser algo que não são. Ela se identifica como um animal, por exemplo, uma pantera, de certa forma, podemos observar assim. Do lado dela, um garoto. Atrás, Michael Jackson, vivo, observando tudo. Lembrando que tudo isso aqui faz referência a um tempo futuro ainda, pois o Cavaleiro Negro, nesse momento que estamos vivendo, ainda não chegou. Uma criança, um bebê sentado aqui atrás e 2 mulheres idosas por aqui. Vamos seguir. Then we bend our fair.
Lá fora, o grande engano começa. Astronautas e um disco voador se preparam para algo maior, a enganação. Os Anunnakis, os anjos caídos, conhecido por alguns como demônios, e o grande engano, o qual irão utilizar tudo isso para representar uma volta de Cristo ao sistema, mas na verdade uma falsa volta, para enganar aqueles que estão com os olhos fechados. Enquanto isso, entra uma espécie de Miss para desfilar aí no meio desse show que é o sistema religioso atual. You wonder where the FE been, but I'm back to life like a EpiPen. SG still in a leopard skin, and check me out, then check me in. See this coat, nigga? Bye to my old self. Wake up to the new me. Os astronautas então observam pela janela e adentram no templo. Enquanto isso, o garoto assopra a vela, iniciando um tempo de trevas. Olha a face da mãe dele. Yeah, this life is a movie. Bye to my old self. Wake up to the new me. I used to be a world star. Os astronautas então chegam em Kanye West. Na janela lá fora, você veja o que irá passar além do disco voador. Now I'm making news week. I used to hang on a nine. Eles desmascaram esse extraterrestre e essa história nos remete aos reptilianos, os quais incorporam, de certa forma, corpos humanos. Ao observar o livro de Enoque, ao observar o livro de Gênesis nas Escrituras, nós temos seres que vieram de planos celestiais, tomaram a forma humana e coabitaram com mulheres. Eles contaminaram o DNA da raça humana e estão entre nós até os dias de hoje. A indústria da música faz apologia a esses seres, anjos caídos, demônios ou extraterrestres, alienígenas, que na verdade não vêm de fora, vieram de uma outra dimensão e estão presos conosco ainda hoje. Kanye West, por exemplo, é citado na música de Katy Perry, o qual ela fala sobre um amor entre ela e um alien, entre ela e um ET. Na verdade, ela está falando de um amor entre ela, uma mulher, que foi seduzida por um anjo caído, assim como mostra o livro de Gênesis na Bíblia, e assim como mostra o Apócrifo, o livro de Enoque. Welcome to the danger zone, step into the fantasy. You are not invited to the other side of sanity. They calling me an alien, a big-headed astronaut. Maybe it's because your boy Yeezy get asked a lot. You're so hypnotizing. Could you be the devil? Could you be an angel? You're so magnetizing. Feels like I am floating, leaves a body glowing. They say, be afraid. You're not like the others. Futuristic lover, different DNA. They don't understand you. You're from a whole other world, a different dimension. You open my eyes, and I'm ready to go. Lead me into the light. Kiss me, kiss me. Infect me with your love and fill me with your poison. Take me, take me. Wanna be a victim, ready for abduction, boy. Oh, you're an alien. Your touch so foreign. It's supernatural, extraterrestrial. E lá fora, nós temos então Travis Scott entrando em forma de ET também, porque todos eles são marionetes desses anjos caídos. A indústria da moda, como vimos no início, a indústria da música, a indústria de Hollywood, o sistema político, o sistema religioso. Todo esse circo em geral que eles demonstram nesse clipe. Enquanto isso, o cara continua tentando impressionar a mulher que não se move. Outro ser estranho entra. Na verdade, ele é Travis Scott. Perceba que agora entram duas noivas ali atrás. A noiva representa a verdadeira igreja de Cristo. No livro de Apocalipse nós temos duas mulheres. A noiva, a verdadeira igreja, que está seguindo a Cristo por amor, que é uma minoria no mundo, e a prostituta.
que segue a Cristo por dinheiro, que é uma maioria. A prostituta entrará pelas portas largas. A noiva, são poucos, entram pela porta estreita. Nós temos aí uma mulher prudente e uma insensata. Eles estão representando isso, mostrando o próprio sistema religioso. E elas, de certa forma, estão indo seguir o noivo, ou, de certa forma, como eu disse, o próprio anticristo, pois esse é o engano do sistema religioso. E quem não tem os olhos abertos não conseguirá enxergar o que estão fazendo. Made checks off the right steps. More vision than some Oakleys. She used to be a lone star. Waking up to Lucy's. Perceba que vem pombas ali, toda a encenação para que esse casamento ocorra, e na verdade é um grande engano. Por quê? A representação dos ETs, dos anjos caídos, dos Anunnakis, e disso que nós estamos vendo, faz referência a um engano, pois somente aqueles que têm olhos abertos conseguem enxergar esse engano e seguir o verdadeiro Messias. A maioria será enganada pelo sistema por uma falsa volta de Cristo pelo próprio anticristo. A missa então acaba, todos se levantam. O próprio Michael Jackson está ali, se levanta e vai embora. Ele, estando vivo, observando tudo. Uma parte do sistema, o qual enganou muitas pessoas. Quem é que acredita que ele morreu? Você sabia que nem mesmo um homem biológico Michael Jackson era? Parece loucura para muitos. Mas ele, na verdade, era uma mulher biológica. E é por isso que ajudou crianças a não serem abusadas por Epstein, como o próprio Macaulay Culkin. A irmã de Michael Jackson, pelo contrário, é um homem biológico. E eles fazem isso para estar na dualidade, pois esse tipo de ritual de androginia faz referência ao próprio Baphomet. Na mente deles, eles, ou os pais deles, os quais os impuseram diante dessa agenda para ter sucesso, fama, dinheiro e poder, simplesmente acreditam que, sendo homem e mulher no mesmo corpo, estão mais próximos dessa iluminação. Não do Criador, mas dos próprios Anunnakis. O grande engano da humanidade. E após tudo isso, eles chegam então com Cristo na cruz. O disco voador se vai e eles enganarão muito com essa volta de Cristo. Mas na verdade, o que estamos vendo é uma imagem, um falso Cristo. Você consegue enxergar cada um desses detalhes? Se você conseguir enxergar, deixe nos comentários aqui embaixo. Isso é muito importante. Às vezes tem algo que nem eu mesmo consiga observar. Então, comente. Juntos nós crescemos em conhecimento. Eu peço que você se inscreva nesse canal se você for novo ou nova e peço que você compartilhe, para que mais pessoas possam abrir os olhos dentro dessa podridão da indústria da música, de Hollywood e do sistema religioso que temos atualmente. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho algo muito interessante. Quer ter um raciocínio mais rápido? Uma concentração muito maior para conseguir observar tudo isso, e um cérebro 10 vezes mais potente, aumentando até mesmo o seu potencial de raciocínio, a velocidade do seu raciocínio? Então, olha quem é que foi liberado nesse momento para que você possa ter isso em mãos na sua casa. Esse cara aqui se chama Mind Master. Eu fiz a evolução do Focus Buster nesse cara aqui, onde você pode ter mais foco, mais memória, mais concentração e, como ele disse, um raciocínio muito mais rápido no seu dia a dia. 2 cápsulas dessa pela manhã fará com que você tenha um dia completamente diferente do seu, pois isso aqui vai potencializar as funções cognitivas do seu cérebro, além de proteger, blindar e melhorar todas elas. Eu recomendo que você adquira o seu Mind Master hoje, pois ele está com 50% de desconto. E, levando o Mind Master, eu vou entregar para você gratuitamente um outro que se chama Desinflamax. O Desinflamax é um anti-inflamatório natural, onde você, se tiver aí dores nas costas, nas articulações, onde quer que seja, você irá usar um produto que é 100% natural para que você possa ter uma melhora brutal e instantânea. Então, clica no link que está na descrição também, adquire seu Mind Master para que você possa ter uma velocidade muito maior de raciocínio. Esse daqui é um dos melhores produtos
e agora com sua nova formulação atualizado para o ano de 2026, para que você possa ter sempre o melhor. Eu lhe pergunto, você conseguiu enxergar o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos? Eu peço que você me ajude compartilhando esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!